Ô Zé Ilan, adorei a sua manchete inicial, falando antes eu não tinha dúvida se tinha algum favorito, agora algum favorito. Agora tenho certeza que não tem nenhum diante do que a gente viu. Bom, o Wellington fica, então, é a última informação aqui do Éder Traschini, aqui do UOL, de que não deu tempo de fazer a sua transferência lá para a Rússia. Agora, falando do São Paulo, o que a gente viu ontem não foi muito bonito, não. O Dorival tentou acomodar todos os medalhões dentro do time e foi muito mal. Pois é, Tirone, o São Paulo vem muito mal já há algum tempinho agora em Campeonato Brasileiro, pelo menos, né? Como foi ontem o jogo contra o Internacional, uma atuação ruim. No fim, o Dorival tentou tirar um pouco o foco da coisa, tentou jogar uma cortina de fumaça. Não, estamos pensando na final da Copa do Brasil. Claro que estão pensando na final da Copa do Brasil, mas estão pensando há 7 jogos, desde que o São Paulo parou de vencer, há 2 meses no Campeonato Brasileiro, que é o tempo que o São Paulo está sem vencer. São Paulo está ali pertinho da zona do rebaixamento. Então, essa desculpa aí, essa justificativa do Dorival, que a meu ver faz um bom trabalho no São Paulo, mas é indiscutível que o time caiu de produção já há algum tempinho, algumas semanas, mas essa justificativa ela seria ok, seria suficiente se fosse o jogo de ontem. Um jogo. Não por esse período inteiro em que o São Paulo já vem rateando. Ele fez até bons jogos na Sul-Americana recentemente, trabalhei em 2 deles, numa classificação recente. É um time que está oscilando, é um time que vem com alguma irregularidade, mas com algumas boas atuações. Mais boas, ou melhores, um pouco mais distantes de agora do que próximo. Agora, a diferença em relação ao Flamengo, e por isso eu falei na abertura sobre favoritismo, que não há favoritismo, é que o Flamengo, embora seja um time, ou tenha jogadores, tenha um elenco indiscutivelmente mais rico, um elenco melhor do que o São Paulo, e claro, isso significa dizer que se o Flamengo tiver com jogadores individualmente inspirados, seja no jogo do Maracanã, seja no jogo no Morumbi, o Flamengo terá alguma vantagem teórica, porque tem mais talento no seu elenco, mas indiscutivelmente, apesar disso, o Flamengo não está jogando absolutamente nada coletivamente. É um time cada vez mais desorganizado, mais sem identidade, mais sem padrão. A cada jogo que passa, a impressão que a gente tem, e o que eu vi muitos torcedores do Flamengo dizendo ontem, é o seguinte: o Flamengo, quanto mais treina, piora. Né? É melhor esse time não treinar, porque agora ficou esse período sem treinar e voltou pior. Foi um time muito bagunçado ontem, dominado pelo Atlético Paranaense boa parte do jogo, e 3-0, incrivelmente, ficou barato. Ficou barato o placar. Né? 2 gols saíram mais para o fim, depois da expulsão tola e indefensável do Gabigol, mas o placar de 3-0 é plenamente justificável e já era mesmo antes da expulsão do Gabigol. O Atlético já poderia ter conseguido um placar mais folgado, inclusive ainda no primeiro tempo, quando fez apenas 1-0. Então, a gente vai ter, nessa grande decisão que começa no domingo, um time como o São Paulo, que vem numa crise de performance, numa crise de resultados e também de desempenho, e do outro lado, da mesma forma. Não é clichê. São 2 times que chegam num momento exatamente ruim, né? Muito ruim, de ambos os lados. E repito, o Flamengo tem mais recursos, o Flamengo tem mais de onde tirar, pelo menos em atuações individuais. Então, se os dois coletivamente não estiverem tão bem, mas um jogador do Flamengo, como o Bruno Henrique, por exemplo, que decidiu o clássico contra o Flamengo, se ele tiver numa noite, numa tarde inspirada, o Flamengo tem mais possibilidade. Mas a minha impressão é que os dois times chegam em igualdade de condições, inclusive porque o São Paulo decide em casa, né? Vai tentar um título inédito jogando no Morumbi, com o estádio lotado, e eu acho que a tendência é que não deixe escapar a possibilidade, caso chegue ao Morumbi, caso chegue ao jogo da volta, vivo, né? Caso traga um resultado razoável do Rio de Janeiro, pelo menos um empate, ou quem sabe uma derrota por um gol de diferença. Eu acho que o São Paulo tem muitas possibilidades no jogo da volta. Então, o papel do Flamengo, a missão que tem o Flamengo já para a decisão de domingo, é abrir vantagem. Não basta conseguir uma vitória, tem que abrir vantagem para aumentar as suas possibilidades na decisão em São Paulo uma semana depois. Ô Marília, as duas coisas. Primeiro, essa história do Wellington. Não, vai vender, 8, não sei quantos milhões, tal, tá tudo certo. Aí, de repente, opa, não deu tempo, fica. O Arnaldo fez uma questão aí. Talvez a repercussão não tenha sido muito boa depois da promessa de não vender ninguém e venderia o cara na véspera da final. Esse é um ponto. E o outro é a igualdade de condições. O Flamengo, o Ilan disse, o Flamengo tem mais da onde tirar. Mas o São Paulo decide em casa. Só que o São Paulo precisa chegar vivo em casa. E o que se viu ontem não dá nenhuma garantia que isso possa acontecer.
Ou não, né, para deixar vocês desesperados. O que a gente viu ontem foi muito parecido com o que aconteceu em outros jogos do São Paulo fora de casa, e um 2-1 é um resultado que deixa o São Paulo vivo. Isso talvez faça o Dorival dobrar a aposta. Eu acho que não, acho que ele não vai com 5 de novo na frente, com 5, com todo mundo para frente. Acho que ele vai, pelo menos, retroagir ao meio do caminho com o losango no meio. O que eu acho é que não é que o Flamengo só tem mais de onde tirar. São as duas coisas. O São Paulo tem, o Flamengo tem mais de onde tirar e o São Paulo não tem. São as duas coisas. O time do Flamengo que jogou ontem não é o time do Flamengo que vai jogar no domingo. Só a entrada do Pulgar, do Ayrton Lucas e do Bruno Henrique já transforma o Flamengo numa possibilidade de time, porque, com todo respeito, mais desconfortável do que o Thiago Maia na lateral esquerda sou eu com roupa verde. Não dá. Não dava. Com 5 minutos de jogo, não dava. Né? O Davi Luiz de volante, mais desconfortável do que isso é o Eduardo passando o final de semana no sítio. Não dá. Precisa de um concreto, né? um trânsito, né? Senão Uma o Eduardo urbanidade. passa mal. Uma urbanidade. Então, ontem o Flamengo foi mais uma vez bagunçado. E ontem, apesar de você poder encontrar notas ruins nos jogadores, principalmente na expulsão indefensável, como disse o Ilan, do Gabigol, tá toda na assinatura do São Paulo. Ele treinou 10 dias, ele achou que isso aí dava. Tudo bem, ele tinha desfalques. Mas quando você tem desfalque, você tenta mexer o menos possível no que o cara pode fazer em campo para não virar um completo, sabe? Parece um show de improviso. Vai lá e vê o que você consegue de fazer lateral esquerdo. O cara nunca foi lateral esquerdo na vida. Então, acho que está muito na conta dele e acho que a coletiva desajeitada, não, mas desconfortável e até retraída do Sampaoli ontem mostra que eu acho que ele caiu a ficha de que ele não pode repetir essas criatividades estranhas dele em um jogo mata-mata. Falei mais cedo e vou repetir. A favor do Flamengo tem uma única coisa. O Flamengo disputou 8 títulos esse ano. O único título que o Flamengo pode ganhar com justiça é o da Copa do Brasil. A Copa do Brasil do Flamengo é muito boa. Os mata-matas do Flamengo da Copa do Brasil são contundentes. Passou muito bem pelo Maringá, pelo Fluminense, pelo Atlético Paranaense, pelo Grêmio. Então, a Copa do Brasil, apesar de ela estar sempre no meio do contexto do caos que foi todo o resto do Flamengo em 2023, não dá para dizer que não foi um título muito bem construído. Não foi na sorte que o Flamengo chegou nessa final. No caso do São Paulo, também não é que o São Paulo não merece. O São Paulo teve algumas dificuldades menores, maiores que a do Flamengo, sem ser exatamente grandíssimas dificuldades. Fez jogos maiores, é verdade, jogou contra 2 rivais locais, mas a Copa do Brasil do Flamengo, ela é contundente. Se ele só não inventar muito e colocar esses 3 em campo domingo no Maracanã, o Flamengo vai jogar contra 2 coisas, contra a torcida que está desgostosa e contra um São Paulo que pode estar mais organizado.